Queridos amigos, que alegria, TV A Caminho da Luz, com uma programação especial para você. Esse é o programa dos quais nós estudamos as obras de André Luiz, através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, pelas suas mãos iluminadas. O Espírito André Luiz traz para nós as referências do mundo espiritual. No capítulo passado, você vai se lembrar que deu 4 programas. Por isso que quando você assiste um programa, é importante, se você gostou, vai estudar desde o começo. Porque, por exemplo, são 4 programas, cada um 35 minutos. Se você assistir um programa, talvez você não vá conseguir entender todo o enredo da história que André Luiz quer contar para nós, através do benfeitor que dá as instruções a ele, Alexandre. Hoje nós vamos começar o capítulo 17º, que vai falar sobre doutrinação. Então é muito importante, esse capítulo vai dar 4 programas também. Então vamos começar o primeiro hoje. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos estar juntos neste ideal de estudar as obras de André Luiz. Gostaríamos aqui de reforçar a importância do like no vídeo, do comentário, da importância de divulgar o canal, de se inscrever no canal. Nós rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe em mais esta oportunidade. Como o nosso querido Sérgio disse, vamos iniciar hoje um novo capítulo, que tem como título Doutrinação. Terminavam os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos, quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando o meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. Tratava-se de mãe afetuosa, que expôs, sem rebuços, as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre, logo após as primeiras palavras. Ó, meu amigo, até hoje permaneço em luta com meu infortunado marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Sim, disse a mãe angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, e todos se prontificaram a prestar-me concurso fraterno. Até aqui, Ana, é muito simples. Agora é um caso de uma mãe que está pedindo a Alexandre, numa dessas reuniões de estudo evangélico, ou seja, dos ensinamentos de Jesus, no final, ela então procura Alexandre e diz, olha, eu preciso novamente ajudar o meu filho, já faz anos que ela está tentando, ela está desencarnada, o filho também, e ela quer uma nova doutrinação para esse filho. É um filho que foi, e você vai ver mais à frente, um padre, e ele então vai ser auxiliado. Então ela pede a Alexandre se poderia ajudar com uma outra doutrinação. Então vamos ver como é que isso funciona no mundo espiritual. E é importante falarmos, querido Sérgio, que o espírito no mundo espiritual ele não faz as coisas sozinho. Aqui na Terra a gente precisa da ajuda das pessoas. No mundo espiritual também é. Aquela mãe, por mais que amasse o seu filho, ela precisava da cooperação dos outros. Então às vezes a gente imagina que os espíritos têm um poder ilimitado do outro lado. Ela era uma senhora que demonstrava ter uma grande simpatia pelo bem, já era uma pessoa instruída e estudiosa, mas que também dependia da cooperação de Alexandre para efetuar o seu préstimo afetuoso. Continua. Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior? Perguntou Alexandre. Ela respondeu em um gesto afirmativo com a cabeça e prosseguiu. Há mais de 10 anos, procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira indireta. Por mais de uma vez,
já o conduzia a situações de esclarecimento e iluminação, sem resultado, como é de seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio, e vezes diversas tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. Aqui, na verdade, é uma pergunta muito interessante que nós podemos extrair dessa conversa. Alexandre pergunta a ela, e nós vamos colocar na íntegra, não é? Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior? Essa pergunta parece ser uma coisa simples, mas não é. Veja, Alexandre está sendo, pela mãe, solicitado a ajudar Marinho. Marinho, então, faz uma pergunta: eu estou disposto a ajudar, mas ele está se ajudando? Ele está fazendo a sua reforma íntima? E aí ela começa a descrever que já faz mais de 10 anos que ele está tentando ajudá-lo e que agora parece que ele está começando a se curvar, porque, logicamente, o cansaço, as companhias dos espíritos pelas quais ele se encontra, começa então a entrar naquele tédio, naquele sofrimento, e ela está começando a perceber que ele quer ajuda. Continuando a leitura. A venerável entidade imprimiu ligeira pausa à conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima? Muito venho sofrendo por esse pobre filho, desviado da estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda, presentemente, a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Em seguida, fixando o mentor com estranho brilho nos olhos, implorou: ó Alexandre, conto com seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada até certo ponto, e confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada, em profunda exaustão espiritual. Compreendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele, quanto seja possível. Aqui nós tiramos algumas coisas, lógico que é uma mensagem simples, não há necessidade de tantos comentários, porque é uma leitura mais simples, é um capítulo mais simples de se entender. Mas aqui nós vamos perceber agora que essa mãe relata a Alexandre que ela quer ajudar muito o filho, Marinho, porque ela tem compromisso com ele, ou seja, ela se sente também responsável pela sua queda. Você vai entender um pouco à frente por que ela diz isso. Ela não é um espírito angelical, ela já é um espírito bom, já é uma boa alma, já exercita a caridade com naturalidade. E como nós já vimos, há mais de 10 anos ela tenta auxiliá-lo.
Então ela diz, olha, já estamos com um plano para ajudá-lo. Então Alexandre diz, você já conseguiu as pessoas? Sim, já conversei com alguns amigos e vamos retirar ele de lá. Mas eu preciso da sua ajuda, porque eles sabem que Alexandre é um espírito de alta envergadura e, logicamente, a sua condição moral vai fazer com que o plano seja melhor sucedido. Então, por isso, Alexandre diz, se é do jeito que você está me dizendo, pode contar comigo, que eu estou disposto a ajudar. Dando continuidade na leitura, depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Indaguei. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Não, explicou o mentor. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal, no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossas esferas de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos das zonas de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível, mas quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. É interessante, querido telespectador, porque a pergunta que se faz é muito interessante que André Luiz faz. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados, né? É porque os espíritos, principalmente quando estão no mundo espiritual com o seu corpo semimaterial, que Allan Kardec passa a chamar de perispírito, e vai se decompondo, ele precisa, num determinado momento, ser colocado ao lado de um médium, para que o princípio vital do médium possa auxiliá-lo a recompor uma parte do princípio vital do seu perispírito. É por isso que as comunicações mediúnicas são de tamanha importância na Terra. É por isso que Allan Kardec vem trazer para nós, através das orientações espirituais, a importância de uma sessão mediúnica. E é isso que Alexandre vai explicando gradativamente a André Luiz. É essa recomposição de energia que os espíritos precisam. Nós vamos ver em determinados casos que os espíritos estão tão enfraquecidos que eles necessitam dessa condição. Nós vamos ver, por exemplo, nesse mesmo livro, uma história daquele que havia se suicidado, que teve que usar um médium encarnado em desdobramento enquanto dormia à noite, para que o seu corpo perispiritual, reabastecido das energias do seu corpo físico, pudesse ajudar Raul. Você lembra disso? Vale a pena, se não lembrar, relermos ou assistirmos novamente esse capítulo. Então nós percebemos que nosso papel, quantos de nós trabalhamos à noite? Enquanto nós dormimos, se nós estamos com a cabeça boa, equilibrado, com a fé viva, nós trabalhamos à noite. Somos instrumento dos amigos espirituais que precisa de um encarnado para determinadas atividades no mundo maior. Olha que interessante, André. E outra observação que nós podemos falar é que este livro é de 1945. Não tinha uma abertura como nós temos hoje. Era muito comum naquela época, como até nos dias atuais, usar a palavra doutrinação.
mas nós preferimos o termo diálogo, dialogação com os espíritos, porque a doutrinação soa como uma pessoa de superioridade, uma pessoa que vai converter alguém, e numa atividade mediúnica, numa atividade de desobsessão, o dialogador tem o papel de esclarecer aquele espírito e não de mudar ninguém. Haja vista que nós que trabalhamos na função de dialogadores ainda temos muito que melhorar moralmente falando. Dando continuidade na leitura, o mentor fixou um sorriso e prosseguiu. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitara. Por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? O orientador, contudo, veio ao encontro de minhas interrogações, explicando. A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe em luta depois da morte física. A quem se refere na intercessão? Perguntei. A um filho que foi sacerdote na crosta. Aqui, André, agora vai ter uma leitura, vamos dizer assim, um pouco mais dilatada, mas é importante nós percebermos alguns pontos. Primeiro, nós já vimos que é uma mãe que está há mais de 10 anos pedindo intercessão pelo seu filho que se encontra nas sombras. Agora veio a informação de que era um padre. E nós vimos também uma colocação dela dizendo que ela se sentia culpada. Até aqui ela não entrou ainda no mérito da questão. Por que ela se sentia culpada? André Luiz vai perguntar e Alexandre vai esclarecer. Talvez hoje o grande drama da sociedade, o grande drama das mulheres como um todo. Lógico, são todas? Não. Mas muito jovem se perde pela irresponsabilidade de uma mãe, com que faz com que o filho faça tudo aquilo que ele acha correto. Então nós vamos perceber aqui que é o mesmo caso dessa mãe. Nós incentivamos nossos filhos para ser advogado, para ser médico. Quantos médicos hoje estão aí à berlinda dos vícios por culpa da mãe, por culpa de um pai, que queriam de toda maneira que o filho fosse médico. Usaram seus recursos financeiros para comprar a consciência do filho. Então nós começamos a ver quantos engenheiros, quantos advogados, quantos padres, principalmente antigamente, se tornaram padres por conta de que os pais achavam bonito ter um sacerdote dentro da sua casa. Só que ninguém pensou que isso pode custar muito caro para aquela consciência. E é isso que nós vamos ver o desenrolar de Marinho e a consciência da mãe que está, de uma certa forma, pesada. Dando continuidade na leitura. Sacerdote? Indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente no sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas, e, terminado a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Neste particular,
acentuou o instrutor, modificando a inflexão de voz. Devemos reconhecer que semelhante condição, neste lado da vida, é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, como primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo e, encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem as inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerram olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para eles figuras demasiadamente distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma por meio de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas aí esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir e, cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. É interessante, André, eu acho que aqui dá para a gente fazer um trabalho mais extenso nos comentários que nós vamos tecer sobre essa leitura, até uma leitura um pouco mais longa que você fez, que é exatamente a explicação de Alexandre para André Luiz sobre a pergunta de André Luiz, não é? Que se assustou, é um sacerdote, tipo assim, todos os sacerdotes não são espíritos que escolheram a sua profissão de fé, que escolheram seu caminho. E ele diz não, no caso de muitos padres, são pessoas de fé, que vieram com esse compromisso reencarnatório de estar dentro da igreja para desenvolver determinadas atividades no campo do bem. Isso é uma programação elaborada no mundo espiritual pelo próprio Espírito. Nesse caso aqui, é o caso de milhares de pessoas. Vamos relembrar que esse livro foi publicado em 1945. Nessa época, para trás, nós vamos ver que a Igreja Católica, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, tinha um domínio, principalmente na Europa. Vamos relembrar que ter um filho sacerdote é alguma coisa muito importante até então. Vamos voltar no túnel do tempo. Essa mãe se encantou com a ideia de ter um filho sacerdote. Como hoje, na atualidade, os pais se encantam em ter um filho médico, principalmente porque é uma profissão que traz muitos recursos financeiros. Então a gente começa a perceber que a intromissão dos pais na escolha dos filhos em uma determinada profissão pode custar muito caro. Marinho acabou aceitando aquela ideia, cresceu dentro dele aquela ideia, estudou profundamente os evangelhos, a cultura da Igreja Católica, tornou-se um padre.
tornou-se um padre vil, um padre que, como tantos religiosos hoje, que tem a condição de sacerdote como um trabalho, então começa a fazer as coisas de maneira maquinal, não tem aquele amor para com o próximo, não consegue enxergar o amor do Cristo na condição do exercício pleno da sua vida, porque ele não tem esse compromisso. Relembremos que Marinho não veio com o compromisso de ser um sacerdote. Vamos relembrar que a grande maioria de nós, a grande maioria, não reencarna com determinados compromissos no campo profissional ou religioso. Vamos nos lembrar que a grande maioria de nós vamos ter contato com as religiões, contato com as profissões aqui na Terra. Porque tem pessoas que acham que a reencarnação é tudo programadinho, é tudo certinho, é tudo medidinho, e tem muita gente que acaba tendo o espiritismo e acaba entrando no desalento, achando que Deus esqueceu de nós. Não. Nós vamos vir com alguns pontos kármicos. Nós vamos vir com um predestino, porque podemos mudar o nosso destino através das mudanças de nosso íntimo. Então nós vemos aqui a gravidade, André, que é colocado por Alexandre, fazendo essa grande advertência a André Luiz e a todos nós, para tomarmos muito cuidado, principalmente quem tem filho, para não intrometer diretamente. Nós podemos ajudar um filho a seguir um caminho, mas nós não podemos impor a um filho que o caminho seja A ou seja B. Eu já gostaria de dar uma outra abordagem para o que nós lemos. A gravidade de nós nos encontrarmos na condição de um chefe religioso. Um padre na Igreja Católica, um pastor na Igreja Evangélica, um orador, um médium, um dirigente espírita, ou de qualquer religião, cristã ou não cristã. Quando nós falamos de fé, quando nós falamos de assuntos espirituais, nós temos que ter muita responsabilidade, porque nós estamos intrometendo na vida do próximo. Ninguém é obrigado a ser um orador, ninguém é obrigado a escolher um caminho religioso, mas se nós somos apresentadores de programa, nós temos por dever pautarmos na verdade que um livro nos traz. Nós não sabemos quem está nos assistindo nesse momento. Se tem tendência ao suicídio, tendência ao aborto, tendência a matar uma pessoa. E dependendo do que a gente fala, a gente pode estar endossando uma pessoa a abortar e falar assim, mas eu assisti num programa e fala que eu posso. Nós que mexemos com a parte moral, temos que ter muita responsabilidade, porque tem muito chefe religioso desencarnado que estão do outro lado, fugindo daqueles muitos que eles enganaram, por conta de dinheiro, prometendo céu fácil. Quantas pessoas não mexem com a espiritualidade, trabalhando com os espíritos da linha da esquerda e não separam casais, não ajudam a prejudicar a vida dos outros. Tudo isso tem colheita. Nada fica impune. Nós que falamos, nós somos ouvidos por muitos. Muitos vão sair de um templo religioso e fazer conforme o que a gente fala. É muita responsabilidade, além de tudo que o nosso Sérgio, com muita propriedade, falou da intromissão dos pais, de escolhermos um caminho que não se tem vocação. Mas se eu escolher aquele caminho, tirando a responsabilidade da mãe ou do pai ou de quem incentivou para aquilo, nós temos que ter a ciência de que o Marinho foi iludido sim pela mãe, mas foi ele que estava no leme. Ele poderia ter pulado fora. Foi ele que se agravou. Foi ele que fez o que fez. Então é isso que nós vamos ver. E a mãe, o que pesou foi a consciência. Olha o que eu fiz com meu filho. Como outros casos, eu e o nosso querido Sérgio estudamos, de intromissão por parte ou da mãe, ou do pai, ou dos familiares. Então esse tema que nós estamos vendo hoje, ele tem muitos aspectos que nós precisamos. Tem muita gente no meio espírita levando o espiritismo com leviandade, escrevendo bobagens, falando bobagens, levantando falsos testemunhos,
Tudo isto acertaremos no futuro. O assunto é eclético, nós podemos levar para vários caminhos ao mesmo tempo, não é? São várias abordagens que nós poderíamos ficar aqui horas comentando. E é interessante que nós estamos falando do caso de um sacerdote, não é? Que é um caso típico que André Luiz conta nesse livro. Mas é verdade, o André deu um ênfase a uma situação que nós temos que analisar. No meio evangélico, no meio cristão, seja espírita. Então nós estamos vendo as falhas sucessivas que a Igreja Católica, que é mais antiga, cometeu, nós estamos vendo sendo cometida nos mesmos critérios dentro das religiões evangélicas, dentro das religiões espíritas. Então nós estamos vendo tudo isso, né? E logicamente a consciência de cada um é que vai trazer à tona toda essa colocação. Então, André, para nós encerrarmos esse momento, que é um capítulo palpitante, não perca os próximos programas. Nós vamos ver que coisa bonita que é ajudar alguém e perceber que cada um de nós, eu, você, todos nós, somos capazes de ajudar alguém. Ai, Sérgio, mas eu cometi um erro. Não tem problema, vamos acertar pelo nosso trabalho, pelo nosso dia a dia. André, temos recados? Temos sim. Eu gostaria de fazer um convite especial, que as pessoas que vêm afinizando com a maneira que expomos, a maneira que interagimos, a maneira que pensamos, eu gostaria muito que adquirisse uma das obras que nós já escrevemos. Até o presente momento, já lançamos 4 livros pela TV A Caminho da Luz. Eu gostaria que as pessoas pudessem entrar na loja virtual A Caminho da Luz, loja-caminhodaluz.com.br, e pudesse adquirir um livro. É dessa forma que você pode ajudar com que mantenhamos os programas que temos pela TV A Caminho da Luz, as atividades que o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o seu departamento Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, ambos aqui na cidade de Itapira, vem desenvolvendo. Então a sua participação e colaboração é muito bem-vinda. Queridos amigos, que alegria! Então nós terminamos o primeiro programa do capítulo 17º, Doutrinação. Não perca o próximo programa, é recheado de muitas informações que vale a pena nós estudarmos juntos. Queridos amigos, vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, pela nossa TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Muita paz, muita luz e até o próximo programa.